Esse vídeo é bom para você ver que o que a galera intervencionista hoje no Brasil propõe não é muito novidade não, e já foi tentado século atrás no que é chamado de Convênio de Taubaté. Isso é lá da República Velha, 1906, também conhecida como a República do Café com Leite. O que foi o Convênio de Taubaté? É o seguinte, naquela época, não sei se você sabe, o Brasil produzia muito café, inclusive café é bom, né? Pô, precisa de um café agora. Mas enfim, devagar. O Brasil produzia muito café e os produtores de café eram o maior grupo de pressão da época. E os caras perceberam, pera, mas a gente começou a produzir café, né, tal, investir, plantar, e daí vem aquela coisa incômoda da economia que vários economistas, inclusive, sequer acreditam na validade dessa teoria, mas é oferta e demanda. Que é o seguinte, bom, a gente produziu mais café, então o preço caiu, certo? O preço caiu de 4 libras e 9 centavos, libra britânica, tá? Era moeda da época, não era em dólar, era em libra que se calculava mais as coisas. 4 libras e 9 centavos em 1893 para 1 libra e 48 centavos em 1899. 6 anos você tem uma queda de preço aí de mais de metade. O preço do café caiu e os caras falaram, bom, então, a gente pode fazer duas coisas. A gente pode tentar investir em outras coisas, diversificar, tentar competir, inovar no Brasil, quem sabe. Ou a gente pode, como foi feito, os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro entrar em um acordo com o governo federal, que o governo federal ia tomar dívida externa para comprar café, para subir o preço e garantir o lucro para os produtores de café, que foi exatamente o que foi feito, chamado Convênio de Taubaté em 1906. O governo comprou excedente para subir o preço, daí gera emprego. É tipo um BNDES. A gente toma dívida. O que foi o BNDES? O Brasil tomou dívida para subsidiar, para desenvolver o Brasil, para você ver que deu muito certo. Isso foi feito em 1906. Toma dívida externa para subsidiar o preço do café. Qual foi o resultado? Bom, tinha contrapartidas antes no contrato. Tinha uma série de contrapartidas. Ó, é o seguinte, a gente vai subsidiar aqui e tal, para subir o preço do café, mas os produtores de café se comprometem a baixar a sua produção, a reduzir a sua área plantada e tal. Que obviamente ninguém fez. Porque, bom, se você tem agora o governo falando, olha, não importa o que aconteça, o preço do café vai ser esse. Bom, dane-se. Então eu vou plantar o máximo de café, porque se eu vou vender pro governo ou para exportação, eu vou produzir mais. Ou mesmo se você, só para tentar fazer uma coisa, mesmo se eles falassem, não, a gente vai ter que reduzir a área plantada. Bom, o que acontece é que os caras iam aumentar a produtividade nas áreas menores e subir a produção de qualquer jeito, que foi o que aconteceu exatamente no New Deal, no programa do Roosevelt, de a gente vai tentar reduzir a área agrícola plantada. O que aconteceu? Eles reduziram a área, eles tiraram as piores terras de produção, eles tiraram de produção, ficaram só nas melhores, e aumentaram a produtividade lá, o que subiu a safra. Não adianta, cara, não adianta. Então fizeram isso, e os estados se endividaram massivamente para tentar conseguir arcar com isso aí, o que fez o Getúlio Vargas, depois lá em 40 e bló, teve que nacionalizar isso, porque deu uma estourada gigantesca, e essa política perdurou até 1924, cara. 18 anos dessa política de subsidiar preço do café. O ciclo cafeiro brasileiro explodiu, claro, com a crise de 1929. Calma, respira. Eu vou fazer o vídeo. Mas essa política perdurou bastante. Isso aí tem um efeito econômico muito interessante, que é o seguinte, quando você garante o lucro em uma certa área, o que acontece é que todo mundo vai investir lá. Por que você vai investir em outra coisa? Se você garante um lucro acima do normal, não tem jeito, cara. Vai todo mundo fazer aquilo lá. Isso foi uma coisa que foi primeiro sacada por um economista sueco chamado Knut Wicksell. Inclusive, ele estava vivo, essa teoria já estava elaborada na época que os caras fizeram isso, então já dava pra saber que era cagada, embora assim eu não ficaria surpreso de saber que nenhum produtor de café no Brasil falava sueco. Mas o Knut Wicksell, ele sacou, baseado nos trabalhos do Karl Menger e do Bombaverk, que são da escola austríaca. O Wicksell não era da escola austríaca. Ele teve uma ideia de um conceito econômico chamado de uma taxa natural de juros, de retorno de capital. Não de juros, mas de retorno de capital. O que ele falou assim é muito óbvio. Ele falou o seguinte, as coisas na sociedade que você vai investir têm um certo retorno. Só que isso é dinâmico. Isso vai mudando ao longo do tempo. Então, lá em 1893, quando o preço da saca do café era 4 libras e 9 centavos, tinha um grande retorno de capital em você comprar terras, comprar sementes, enfim, investir em produzir café. O retorno era muito alto. Conforme as pessoas vão vendo
que esse retorno está acima do retorno médio do investimento de capital em qualquer outra coisa na sociedade, seja fazer fábrica, navio, chinelo, sapato, tapa na sua cara, enfim, o que for. Eles percebendo, isso aqui tem um retorno maior de capital, a gente vai para lá, a gente vai investir lá. Como isso é dinâmico, né, e as pessoas vão entrando lá, a taxa de retorno vai descendo. A oferta e demanda opera e o preço caiu para 1,86 a saca. Legal. Então agora a taxa de retorno de capital é menor. Então o que vai acontecer? Vão ficar nesse mercado aqueles que são mais eficientes, que têm processos mais inteligentes e conseguem lucrar a 1,86. Quem não consegue vai sair. Mas a taxa de retorno de capital caiu de um certo patamar para um patamar menor. E isso vai fazer com que investidores então saiam, porque agora isso não vale a pena. Ou reduz o fluxo de investidores que estão entrando aqui. E, inclusive, pode ser que o retorno não é tão grande que os caras vão entrando, porque produção de café é uma coisa assim, é sazonal, certo? Você não vai começar a produzir amanhã, não vai colher amanhã, você vai ter que começar a fazer. Então você pode ter gente entrando ainda enquanto o preço está caindo. Então pode inclusive acontecer que a taxa de retorno de capital caia abaixo da taxa média ou natural que você vai encontrar na economia brasileira naquela época. E aí o que acontece? Bom, como ela está abaixo, a galera vai falar, deu errado isso aqui, abraço, eu posso vender minhas terras, ou eu posso tirar café e começar a plantar outra coisa, eu posso plantar um tipo diferente de café, eu posso me preocupar mais com qualidade, certo? Isso foi uma coisa que aconteceu no convênio de Taubaté. Bom, eles estão mantendo o preço da saca, então eu não vou mais produzir o café de qualidade ou difícil, eu vou produzir o café que mais produz sacas, porque eles estão comprando sacas, independente da qualidade. Então isso, você tem uma distorção aí, mas voltando ao assunto. Os caras podem entrar no mundo da produção, etc. Porque você tem oferta e demanda, o incentivo de preços mudando a economia. Então, sem essa intervenção estatal, sem esse convênio de Taubaté, o que teria acontecido? Teria acontecido que o preço teria caído muito baixo e os caras iam investir em outras coisas, como, por exemplo, indústria. Ou em outras coisas no Brasil. Mas por que o governo garante uma taxa de retorno acima da taxa natural ou da taxa média, ou enfim. Não que a taxa natural exista, assim, você fala, não, a taxa natural, a gente fez umas contas aqui, é 3,25%, não existe, mas existe alguma taxa média de retorno na sociedade a qualquer momento, certo? Isso vai ter que existir. Você não consegue calcular ou dizer qual ela é, mas ela existe, e os empreendedores vão percebendo isso de uma maneira relativamente tácita ou perceptiva, mas se saca quando uma coisa está muito na frente do que outra, você tem essa ideia, certo? Mais ou menos o mesmo processo aconteceu com o Uber, mais devagar. O ponto é, como o governo garantiu um lucro muito maior, a galera vai investir nisso. Então por que abrir indústria? Por que inovar? Por que plantar outras coisas? Por que diversificar a produção? Por que fazer qualquer outra coisa no Brasil que não produzir café? Então, o governo garante que dá lucro. Aí é fácil. E você causa uma distorção no mercado que durou 18 anos de investimentos indo pro lugar errado. Quando foi depois você descobrir que, peraí, o preço já tá dizendo pra você ao cair que a demanda não é tudo isso, para. Aí o governo vai lá e fala, não, faz que a gente subsidia, bota um BNDES aí. Vai ter superprodução, aí depois você fala, tá vendo? Porque o capitalismo, inerentemente, ele superproduz coisas porque... Qual foi a causa? Por que ele superproduziu? Porque o governo tava pagando. Tá vendo como o capitalismo... Pera. O livre mercado não é, né, meu amigo? Você não pode falar que é inerente do processo de mercado que o governo interfira. Não. Você acaba naquele debate desonesto pra caramba em o que é, mas quando você defende livre mercado, você obviamente vai ser contra isso. Eu acho até fantástico que muitos socialistas convoquem isso, ou a queima do café, ou o que for, como, tá vendo como o capitalismo faz todas essas intervenções estatais? Cara, vai tomar banho, cara. Não é isso que a gente defende, isso aqui tá errado, você tá colocando um monte de coisa, você tá fazendo uma semana... Quer jogar xadrez, pombo? Saco, sabe? Enfim, só pra você ter uma noção de que isso aconteceu e... Sem dúvidas, isso causou um atraso econômico, isso causou uma distorção econômica gigantesca no Brasil, que inclusive contribuiu depois na crise do café, depois lá na crise de 29 e pro episódio da queima de café, etc. Se não tivesse feito essa porcaria, pode ser que a indústria brasileira teria sido mais diversificada, a agricultura mais diversificada e a porrada teria sido menor. E pode ser que a gente teria mais rico hoje. Então assim, quando alguém vem com 5% do 10% do 25% porque a indústria brasileira tem que ser... Você fala, cara, você tá refutado faz 111 anos, vai tomar banho, tchau, ok? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.